Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Vimos no vídeo passado os primeiros elementos para entendermos bem o livro do Levítico. E hoje nós vamos continuar para que possamos entrar nos textos bíblicos e desfrutar melhor do seu conteúdo, compreendendo. Sem a introdução, só a leitura, às vezes, não nos permite captar aquilo que é importante no livro. Por isso, hoje nós vamos começar olhando a estrutura do livro. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 16. E ele descreve os ritos. A segunda parte, do capítulo 17 ao 26, fala sobre as instruções sobre a santidade, chamado Código de Santidade. Então, o livro tem muitos autores, eles têm muitas classificações, e o material do qual eu estou tomando base é do Frei Hildo Peronde, um grande biblista que muito me ajuda em reflexões, em ensinamentos e em materiais para que eu possa estudar a Bíblia. Muito obrigado, Frei Hildo. E ele adota também essa divisão em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 16, as instruções sobre os ritos de purificação, de penitência e assim por diante. E do capítulo 17 ao capítulo 26, as instruções sobre como ser santo diante de Deus e justo diante dos irmãos. Porque quando somos diante de Deus, santos, automaticamente somos justos diante dos irmãos. Porque a santidade diante de Deus supõe a justiça diante dos irmãos. Não adianta tentarmos sermos santos perante Deus e injustos com os irmãos. Os dois caminham juntos, santidade e justiça. Do capítulo 1 ao 7, os principais ritos de ordenação. Do capítulo 8 a 10, os ritos de purificação. Do 11 ao 5, os ritos penitenciais. E no capítulo 16, que é considerado o centro do livro, a questão da expiação. O dia de expiação, o Yom Kippur, ou a lei da expiração. Já na segunda parte, do capítulo 17 ao capítulo 26, que se refere à questão da santidade, chamado Código de Santidade, nós já vimos o Código da Aliança e agora o Código da Santidade. E quando olharmos o Deuteronômio, veremos o terceiro código. No capítulo 17, a imolação se torna um sacrifício e o sangue simboliza a vida. No 18, as relações sexuais proibidas. No 19 e 20, coletâneas de leis de caráter ético. No 21, sobre o sacerdócio. No 22, sobre o sacrifício destinado aos sacerdotes. No 23, o calendário de festas, que nós já vimos um pouquinho. No 24, o candelabro e pães de presença, a lei de Talião. No 25, o ano sabático, volta a questão do ano sabático de novo, porque diante de Deus nós precisamos de vez em quando de parar, e o ano jubilar. No 26, maldições e bênção, e no 27 é um acréscimo tardio, dedicado a como cumprir votos. Então essa divisão, de uma maneira mais simples, depois ao longo do estudo nós vamos detalhar um pouquinho mais isso daí, é o jeito que o livro está organizado. Do capítulo 1 ao 16, sobre os ritos. E do capítulo 17 ao 26, o Código da Santidade. Depois, durante o estudo, nós vamos ver melhor sobre isso. Para nós é importante termos claro essas duas divisões. Em todo o livro, 5 ritos litúrgicos são importantes. Então, um deles, o sacrifício de holocausto, que nós vamos ver lá no capítulo 1, a oblação no capítulo 2, o sacrifício de comunhão no capítulo 3, o sacrifício pelo pecado no capítulo 4 e 5 e a expiação dos pecados no capítulo 16. Nós daremos importância a isso porque muito disso ainda hoje nos ajuda nas nossas celebrações. Não da forma com que está lá, mas com boas adaptações para nós cristãos. E o livro ele tem uma questão muito importante sobre a questão de termos e palavras.
Tudo o que é importante é repetido muitas vezes. Por exemplo, o Senhor falou a Moisés 35 vezes. Fala aos filhos de Israel 12 vezes. Lei eterna para as gerações 12 vezes. Em toda a vossa habitação 4 vezes. Naquele dia 4 vezes. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo 5 vezes. Eu sou o Senhor que vos faço santo 5 vezes. Eu sou o Senhor vosso Deus 5 vezes. A palavra assembleia, como povo de Deus reunido, 15 vezes. Santo e outros termos derivados, 150 vezes. Impuro, 148 vezes. Puro, 74 vezes. Sábado, como dia de repouso, 8 vezes. Pecado cometido por inadvertência, 6 vezes. Sangue, 84 vezes em todo o livro, porque sangue é vida. Sacerdote, 55 vezes. Por que isso, gente? Porque reafirma determinadas coisas. Assim como um casal que se ama, a palavra amor aparece muitas vezes. Filhos aparece muitas vezes. É o centro. Então, quantas vezes você fala meus filhos, meu marido, meu esposo? Aqui também. As palavras que vão delimitando o livro aparecem muitas vezes. Ou às vezes frases. O Levítico, ele é muito importante, ele é o centro do Pentateuco. O povo saiu do Egito, está caminhando, já fez uma aliança com Deus e recebe todas essas normas de santidade e de justiça para começar a entrar na terra vivendo de uma maneira diferente. Então, o livro vai reforçar muito a imagem de que Deus é santo e que Israel precisa ter uma estrutura, culto, para poder chegar ao santo. Porque a maneira com que o homem se relaciona com Deus em sua santidade é através do culto. Então o culto ele não pode ser de qualquer jeito. Ele tem que ser muito caprichado, muito significativo. Assim como nossas missas hoje. Quando você vai numa missa e ela é bem preparada, ela é bem cantada, os gestos são feitos de maneira correta, existe uma harmonia entre tudo, isso nos aproxima de Deus. Porém, quando tudo é meio assim, ninguém sabe o que fazer, a gente perde isso daí. Dentro disso, nós temos que entender que a aliança feita com Deus supõe o culto do homem a Deus. É um dever daquele povo prestar culto a Deus. E Deus emanar sua santidade para que eles também possam, a partir de Deus, nunca por méritos próprios, chegar à santidade. E o culto, então, ele tem uma primazia, ele vem em primeiro lugar, junto com o culto, os sacrifícios. Para nós, atualizando para o Novo Testamento, isso foi substituído. O único sacrifício é de Jesus em sua cruz e nós somos dispensados dos outros sacrifícios. Não precisamos mais. Então, diácono, para que ler esse livro? Bom, gente, lemos o livro do Levítico para entendermos as raízes da nossa fé e as nossas práticas. Porque muitas práticas que hoje fazemos tiveram início lá naquele momento. Por exemplo, lavar as mãos. Sabe, o padre não lava a mão, ou o diácono não lava a mão antes da Eucaristia. A imposição das mãos. O rito de consagração dos sacerdotes, dos bispos, dos diáconos. A questão do cuidado com os objetos sagrados. A confissão dos pecados. Tudo isso tem a sua base inicial lá no livro do Levítico. O próprio templo tem uma parte importante, por exemplo, todo aquele capricho com a preparação da tenda. Como que é importante identificarmos as raízes da nossa fé? E a raiz primeira da nossa fé está no Antigo Testamento. Por isso ele é tão importante. Claro que devemos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Por isso que fazemos hoje todos os nossos rituais de forma cristã, mas a base de tudo está lá. E ao longo dos anos, dos séculos, fomos incluindo novos significados. Paz e bem.